antes de tudo. Senão a gente já perde esse. Tá pensando que a gente tem dois caminhos, assim. Na verdade, a gente pode tomar os dois hoje, na verdade. Um deles é a gente olhar como que a gente pode, se vocês quiserem depois dar uma olhada de novo, né, em todas as práticas que a gente já fez, todas as conversas que a gente já teve, eu apresentar para vocês uma forma de a gente estruturar essas práticas todas, ou essas conversas todas, sistemas todos, vamos dizer assim, né? Que acho que é uma coisa importante, a gente tem uma espécie de uma matriz na nossa mente, assim, né? De que áreas que áreas da nossa experiência que a gente pode praticar, né? E onde que elas estão. Apresentar a matriz do CIB, por exemplo, que é a matriz dos quatro equilíbrios, para vocês rapidamente, assim, né? Agora, um outro tema que a gente tem conversado também ao longo desses encontros nossos, essas nossas conversas têm sempre um aspecto assim de como fazer para que as nossas ações elas não sejam comuns, né? Como é que a gente pode ultrapassar as nossas ações habituais, vamos dizer assim, né? Então, tem várias maneiras de falar sobre isso, né? Mas uma das coisas que uma vez eu escutei de um grande professor do Yansan Rinpoche, ele falando assim, uma das instruções que ele dava, né? De a gente não agir como pessoas comuns. Que obviamente não queria. Ele era um grande mestre, né? Um grande professor budista. Assim, ele não, obviamente não queria dizer pra gente: olha, vocês são muito diferentes, vocês são maravilhosos, muito melhores do que todos os outros seres, né? Óbvio que ele não estava querendo fazer isso, né? Fazer a gente se sentir alguma coisa superior, nada disso. Mas quando ele falava assim, não ajam como pessoas comuns, ele estava querendo dizer para a gente transcender os nossos hábitos, né? Que nos levam sempre a agir de uma determinada maneira, que possivelmente vai levar sempre aos mesmos resultados, né? Por consequência, né? Tudo que a gente faz do mesmo jeito acaba de alguma maneira levando ao mesmo tipo de resultado. Ainda é óbvio que as nossas ações sofrem influência do que está à nossa volta, que a gente não tem o menor controle, mas se é que a gente quer produzir resultados diferentes na nossa vida, a gente tem que agir de maneiras diferentes, né? De formas diferentes. Então, esse é um caminho que a gente pode dar também, assim, um eixo que a gente pode dar para os nossos encontros aqui, né? Como é que a gente podia conversar sobre como que é isso, né? Desses hábitos, assim, como é que o que significa isso e achar uma forma de a gente identificar isso no nosso dia a dia, mas também de como que seria uma alternativa, né? Tempo atrás eu dava um curso, um mini curso no SEB de psicologia budista, né? E foi muito interessante aquele processo, assim, porque dentro do SEB, a forma de a gente estudar psicologia budista é olhando a roda da vida, né? Aí a gente fazia esse curso da roda da vida, falava, entendi, olha só, os 13 menos, os 6 reinos, os 12 eras, parari, parará. Bom, tá bom, se eu não quiser agir assim, eu vou agir como, então, né? Então entendi já que a gente age desse jeito, né? Com base nas marcas kármicas e tudo mais. Mas aí, se eu não quiser responder a esse hábito, eu vou agir que jeito, né? Qual seria a alternativa, né? E aí, naturalmente, naquele curso, acabou que eu tive que expandir um pouco, porque eu tenho um problema também com o tempo, né? Tenho um certo problema com isso, assim, de me... Tinha um amigo que falava que eu era muito otimista com relação ao tempo, que não me atrasava, que eu não é que eu era uma pessoa atrasada, mas eu tinha um otimismo, eu achava que ia dar mais tempo do que realmente dava, né? Mas então aconteceu isso. Daí eu tive que expandir um pouco o curso para caber as 4 incomensuráveis e as 6 perfeições dentro. Porque era a alternativa, né? De agir, de não agir com base no. A Siri acordou aqui. A Siri acordou. A Siri de vez em quando acorda. Não sei o que eu falo, que palavra que a Siri acorda. Não sei bem o que é. Então a gente tem. Se a gente reconhece que a gente segue padrões, né? E se a gente reconhece
e não quer mais seguir, que alternativa que a gente tem? Então ficava essa pergunta, assim, né? Naquele curso. Então eu já estava pensando de manhã, né? Que a gente poderia. Como que a gente poderia, de alguma maneira leve, assim, estruturar, né, nossos encontros aqui da quinta-feira. Apesar da ideia ser mesmo que ele continue sendo livre, né? Continue sendo encontros que a gente pode ter a liberdade de falar sobre vários assuntos. Mas, ao mesmo tempo, é legal ter uma matriz, né? Ter um eixo, assim. Então, a gente tem essas duas coisas, assim. Então, eu queria primeiro, para a gente começar, apresentar para algumas pessoas, por exemplo, a Karen, que se formou, a Carol, que está se formando, a Cleide, que se formou, a Fabi, que se formou, elas vão odiar esse primeiro. E o Ricardo, que está formando. Bom, uma galera vai odiar o que eu vou fazer agora, mas para outras pessoas vai ser muito útil. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Vocês vão me perdoar, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu queria apresentar para vocês, rapidamente, uma matriz que o Alan Wallace idealizou há muito tempo, antes de ele conhecer o Paul Ekman, na verdade, antes de surgir o programa Cultivating Emotional Balance, né? Mas ele estruturou as práticas e todas as reflexões que a gente pode fazer em termos de como fazer esse processo, né? De levantar um pouco a cabeça do... Parar de chafundar, assim, onde a gente está chafundando faz muito tempo, né? E olhar de uma maneira diferente para as possibilidades que a gente tem e como que a gente faria para cultivar mais consistentemente, assim, e mais explicitamente, vamos dizer assim, um estado de bem-estar transcendente, assim, transcendente no sentido de não ser completamente dependente das circunstâncias, né? Como é que a gente pode pegar essa tarefa na mão de cultivar a felicidade genuína, ou que a gente pode chamar de florescer humano, ou que no budismo a gente chama de iluminação. Vem a ser a mesma coisa, né? Então, ele criou essa matriz, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, eu vou apresentar rapidinho e depois eu posso postar, vai ficar lá no site. Depois vocês podem pegar todas as outros encontros, 844, 45 encontros, e colocar aqui dentro, né? Dessa matriz. Bem legal, vai ser bem útil, assim. Deixa eu ver uma coisa, tem alguém falando... A Rosa falou assim... bom, então tem as fofuras, a Fabi Fofura dizendo que não vai ficar brava, que tá bom do jeito que for. O Ricardo falou, oba, então tá bom, estão me dando ok aqui. E a Rosa falou assim, tenho pensado sobre esse caminho de vaca, esse caminho da vaca, né? Que vai sempre a mesma coisa, vai sempre o mesmo lugar, que vai sempre o mesmo caminho. É comovente ver como estamos nos envolvendo o tempo inteiro no sofrimento, com todas as nossas marcas. Ontem foi a conversa que eu e meu marido tivemos. Que bom poder ter essas conversas com o marido, hein, Rosa? Muito bom ter essas conversas com o marido. Temos uma certa consciência, mas a ação nesse sentido não é simples. E seguimos vivendo nossa vidinha. A gente... É isso, a gente tem essas marcas, né? A gente tem esses padrões, assim, de ação, né, no mundo e que vai se criando esses vincos, assim, né? Então tem uma visão, tem uma imagem que o Lama Santen usa para explicar o karma, que é isso, né? São as nossas marcas, a forma como a gente sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito, e que é difícil de se deslocar disso. É difícil de se deslocar porque a gente não enxerga de outro jeito, né? Então, enxergar as coisas de outro jeito abre possibilidades de ações diferentes. Então, a gente não devia se concentrar na ação propriamente, mas primeiro na visão, assim, né? Como que a gente enxerga o mundo. Porque só assim que vai brotar outras ideias de como agir de formas diferentes, de uma forma mais livre, né? Então,
Então é isso. A primeira coisa que a gente precisaria fazer é isso, pensar em como que a gente enxerga as coisas, né? Que visão de mundo que a gente tem. Então, deixa eu só apresentar rapidamente para vocês e daí a gente avança nesse jeito, né? Então, esse aqui é o modelo dos 4 equilíbrios que o Alan Wallace desenvolveu, né? Que depois chamou de equilíbrio emocional, mas eu vou até mudar aqui para explicar melhor para vocês como que era originalmente esse modelo. Então, era assim. É como se essas fossem 4 áreas de atenção para a gente, né, na nossa vida, justo para a gente poder ter essa forma de agir no mundo e de visão mais livres dos nossos hábitos, né, dos nossos padrões habituais, assim. Então, o primeiro equilíbrio que ele definiu foi o equilíbrio conativo, que é, uma vez que a gente tenha uma vez não, porque está quase aqui dentro, né? Mas vamos pensar assim, aqui dentro do equilíbrio conativo estaria enxergar as coisas de um outro jeito, né? Trazer essa visão de ter ações e ter formas de enxergar o mundo, formas de se relacionar com a gente mesmo, com o mundo, que sejam mais livres, né? E que nos conduzam a nós mesmos e a todo mundo em volta, o ambiente, tudo em volta, para um estado de bem-estar coletivo, né? Não é nunca isso é individual. Então aqui tem essa visão também altruísta, essa visão menos autocentrada, né? Mas aí o equilíbrio conativo seria a gente colocar as nossas energias nesse sentido. Então, toda vez que a gente se vê, como a Rosa estava falando, né? Que a gente se enxerga tomando uma mesma ação, fazendo o caminho da vaca, a gente precisaria fazer esse voto de pelo menos olhar para o caminho da vaca, né? E tentar imaginar se tem uma alternativa. Se a gente acha que não tem alternativa naquele momento, a gente fazer o voto de procurar compreender melhor as coisas para que surja uma outra alternativa. Então, o equilíbrio conativo diz respeito a onde que a gente aloca a nossa energia, a nossa intenção, né? Diz respeito a isso. Nós temos uma intenção de seguir fazendo o caminho da vaca ou nós temos uma intenção de encontrar um caminho mais livre, mais lúcido, que inclua mais os outros, né? Que nos traga um senso de liberdade frente a essas marcas kármicas, né? Então, isso está no equilíbrio conativo, é super importante. É o tema da motivação, que a gente fala tanto, né? Ah, motivação, tão importante. Mas parece que é simples. Ah, claro, eu tenho essa intenção, né? Só que não. Só que a primeira vez que o vento bater mais forte, a gente volta para o caminho da vaca, né? Então, o equilíbrio conativo é uma coisa que a gente tem que cultivar o tempo inteiro, né? E faz parte do equilíbrio conativo olhar para o sofrimento que está implicado nessa forma de agir sempre do mesmo jeito, né? Em seguir sempre os nossos impulsos kármicos, né? Tá dentro do equilíbrio conativo olhar para esse sofrimento, porque é uma forma de a gente fazer brotar essa energia, né? Tá dentro de equilíbrio conativo também o que a gente fez nos últimos encontros, que é de cultivar essa dimensão mais devocional, essa conexão com algo que transcende a sabedoria comum, né? Com os Budas, com os mestres, com Jesus Cristo, com o nome, com o ser que vocês quiserem imaginar. Mas está dentro do equilíbrio curativo também, porque, por fim, é algo que vai nos trazer mais impulso ainda, né? Então, a gente poderia considerar que isso é uma prática de equilíbrio conativo. Bom, daí na visão do Alan Wallace, a gente pode reconhecer, a gente pode ter uma vontade de fazer diferente, mas o fato é que a gente se distrai muito facilmente, né? A gente perde o rumo com muita facilidade. Então, a gente precisaria cultivar essa outra dimensão aqui, que é o equilíbrio da atenção, né? Que a gente pode chamar de equilíbrio da atenção, ou a gente pode chamar de presença. De a gente estar completamente presente, percebendo completamente tudo que está
disponível para a gente perceber, né? Para a gente tomar decisões mais no sentido do que a gente realmente deseja, né? Então, no equilíbrio da atenção, a gente faz as práticas de shamatha, né? Todas as práticas de shamatha, de atenção plena ao corpo, de atenção plena na respiração, na mente, na consciência, todas as práticas de shamatha que a gente fez ao longo desse tempo, né? Tudo isso para nos dar mais tempo para não responder imediatamente aos impulsos todos que surgem internamente, né? E as situações externas também, para diminuir a nossa responsividade. Como dizia o Sérgio, que está aqui com a gente hoje, para a gente ganhar um tempo de negociação, né? Criar um espaço entre nós, entre a ação e entre o estímulo e a ação, né? A resposta. A gente ganhar um tempinho aí de negociação com a situação, né? Para ver se cabe sabedoria, se cabe outras coisas ali, ou se a gente vai responder automaticamente para sempre, né? Então a gente precisa cultivar isso, não tem como. A gente também, nas práticas de shamatha, a gente cultiva uma coisa muito importante, né? Que é mindfulness, que é atenção plena, né? Que é manter alguma coisa em mente. Daí, quando a gente vai ver isso no contexto mais amplo, que já integra esses equilíbrios, o que a gente, na prática de shamatha com foco na respiração, por exemplo, né? A gente cultiva essa habilidade de lembrar que está prestando atenção na respiração, né? Se mantém conectada à respiração. Toda vez que a gente se perde, é mesmo, estou praticando respiração, volta para a respiração. Então, a gente desenvolve essa habilidade de manter algo em mente, no caso, o objeto que a gente escolher para fazer a prática. Mas, na vida, essa habilidade de manter as coisas em mente nos ajuda a manter a nossa motivação em mente. Qual que é a minha motivação mais elevada, afinal, na minha vida? Né? Antes que a vida me arraste para o caminho da vaca de novo. Então, isso também é cultivado na prática de shamatha. Manter a motivação, o meu propósito de vida em mente. Manter o propósito de não agir como uma pessoa comum, lembrando o que isso significa, né? Agir como uma pessoa comum, como a Rosa falou, seria cair no caminho da vaca de novo, né? Fazer de novo a trilha da vaca. Isso seria a pessoa comum que a gente normalmente é, né? Sem nenhum termo de comparação, por favor, entendam, né? Então, super importante. Então, todas essas práticas de shamatha servem para isso e estão dentro do equilíbrio da atenção. Super importante, né? Mas não é suficiente a gente parar, olhar para as coisas. Então, vamos supor que meu óculos está embaçado, né? Aí eu quero prestar atenção nas coisas. Então, eu faço prática de shamatha, eu estou olhando, tô assim, tô presente aqui, né? Só que o meu óculos está embaçado. Ou o meu óculos está pintado de não sei que cor, né? Então, eu tenho um viés na minha visão. Um viés de perceber as coisas, né? Então, eu preciso limpar o meu óculos. Eu preciso eliminar esses vieses, esses véus. Isso está dentro de equilíbrio cognitivo. Então, quando a gente fez várias práticas que vão ajudar nesse sentido, né? De a gente olhar a natureza impermanente das coisas, de a gente olhar que as coisas não são em si fontes de felicidade ou de sofrimento, que está na forma como me relaciono, tá no que essas coisas tocam dentro de mim, que produzem essa experiência de felicidade ou de sofrimento, mas não está lá fora, né? E também as identidades todas que a gente se identifica, né? A gente se veste dessas identidades todas e tem os sofrimentos correspondentes. E faz os caminhos da vaca correspondentes às identidades que a gente usa sem nem perceber, né? Tudo está dentro do equilíbrio cognitivo, livrar o olhar de tudo que nos impede de ver a realidade como ela é, né? E aí, por fim, um pouco como resultado desses três equilíbrios né, que estão nesse círculo mais externo, mas também de formas que a gente pode cultivar, todos esses equilíbrios resultariam ou facilitariam um equilíbrio afetivo, que é como que eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, comigo mesma, né? Então, se eu tenho a intenção de sustentar esse caminho de cultivo da felicidade genuína,
de um caminho altruísta, de um caminho que considera todos os seres e que todos sejam felizes, né? Que eu quero, esse é o meu propósito de vida. Aí quando eu estou numa relação que complica, eu trago esse meu propósito para essa relação que complicou, né? E, em vez de responder de uma forma que eu normalmente responderia, com raiva, com desprezo, com o que quer que seja, eu trago a bondade amorosa, o amor, né? A compaixão, a alegria empática, a equanimidade. Então, eu cultivo essas qualidades do coração aqui dentro de equilíbrio afetivo para poder ser uma alternativa para mim, né? O que eu vou trazer para essa relação que está cheia de raiva, que está cheia de conflito? O que eu posso colocar no lugar disso, de uma certa maneira, né? Mas se eu não tiver equilíbrio conativo, se eu não tiver essa intenção, isso não vai acontecer. Eu vou continuar respondendo nas relações como eu sempre respondi, né? Se eu não prestar atenção, se eu não perceber a pessoa, não perceber a situação, se eu não estiver presente, eu vou fazer as coisas que eu sempre fiz nas relações, né? E se eu não estiver enxergando as coisas com clareza, enxergando minimamente que tem coisa que não vale a pena. O Shantideva, né, que era um grande mestre, assim, ele nunca foi casado, ele era um monge, né? Nunca foi casado, mas ele era um aconselhador, um conselheiro, me vem umas palavras. Ele era um conselheiro afetivo, assim, um conselheiro matrimonial. Aí os casais iam lá conversando, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, aquela DR na frente do Shantideva, né? E o Shantideva falava assim: olha, vocês sejam gentis uns com os outros, porque em breve vocês estarão mortos. Ele dava esse conselho para os casais. Tipo, dá uma real, né? Olha, escuta, a vida é curta. Se vocês não perceberam, a vida é curta. E ela chega ao fim de uma forma inesperada. Então aproveitem, em vez de ficar brigando, né? Em vez de ficar se pegando com picuinha, aproveitem a vida, né? Sejam gentis uns com os outros. É mais bonito esse negócio. Então, tudo está dentro de equilíbrio afetivo, né? Então, todas as práticas que a gente fez até agora nesses encontros estão dentro de um lugar ou de outro. Não que valha muito a pena a gente ficar, será que essa prática é equilíbrio curativo? Será que é cognitivo? Tem prática que mistura, e claro, né? Porque não são coisas estanques, né? Mas tem uma ênfase, vamos dizer assim. Equilíbrio curativo tem mais a ver com intenção, com sustentar a minha intenção. Não de vez em quando eu lembro, mas em todos os meus atos. Tem um dos 8 versos do treinamento da mente, é assim: em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la, né? Então, é assim, em todos os meus atos que o equilíbrio conativo está presente. Não é só quando a gente começa a fazer a prática da meditação, ou quando a gente se levanta de manhã, se é que a gente levanta de manhã com alguma intenção aquele dia, né? Mas não é só nesses momentos, é o tempo todo, né? Toda vez que uma situação se apresentar, eu colocar minha motivação ali, presente, para me apoiar. O que mesmo que eu quero fazer aqui, né? Então, muitas práticas que a gente fez estão dentro do equilíbrio conativo. Muitas práticas que a gente fez, e Shamatha tem essa ênfase de equilíbrio da atenção e a gente se manter presentes, né? O equilíbrio cognitivo também tem essa ênfase na lucidez, enxergar as coisas com mais clareza, mais profundamente, assim, ultrapassar como é que chama? Ultrapassar o lugar onde as ondas quebram. Chamaria como mesmo isso? Arrebentação. Ultrapassar a arrebentação, enxergar as coisas mais profundamente. Não aquela coisa aparente, assim, como as coisas parecem que são, né? E equilíbrio afetivo é isso, tem essa ênfase nas relações, na forma como a gente se relaciona, que qualidades que a gente vai trazer para as nossas relações, né? Então, essa é uma matriz super útil que eu queria que vocês, quem não conhece, conhecesse, né? E é óbvio que isso vem, apesar de ela ser uma matriz que é apresentada no programa hoje, né, no programa que acabou se configurando como Cultivating Emotional Balance, que tudo isso vai gerar um equilíbrio que o Alan Wallace e Paul Ekman daí, então, embalado para presente, né, para nós, como equilíbrio emocional, tudo isso comporia esse equilíbrio emocional, né? Mas essa matriz dos 4 equilíbrios vem do budismo, com certeza, né? O Alan Wallace que pensou desse jeito, assim, né?
Mas se a gente for olhar, os 3 equilíbrios, esses mais externos, eles são os 3 treinamentos superiores no budismo, de ética, concentração e sabedoria. Então, o equilíbrio conativo está super ligado à ética, né? A gente sustentar a nossa intenção em ter um meio de vida ético, de não causar sofrimento, né? De promover o bem-estar. O equilíbrio da atenção é concentração, óbvio, né? E o equilíbrio cognitivo é sabedoria, né? Então, é o Shila, Samadhi e Prajna, os 3 treinamentos superiores do budismo, né? Amei a revisão, G, a Débora. Ai, que fofura. Os meus fofuras, que eu tenho a sorte de poder encontrar sempre, assim. E daí, a gente tem esse curso no Einstein, né, de formação nesse programa. Daí tem essas turmas que ficam um ano, assim, estudando tudo isso. Aí acaba uma hora. É um sofrimento desgraçado. Eu fico com esse povo passando pela minha vida, assim. E daí acaba o ano, né? Eu tenho essa lição dura da impermanência, assim, do ano acabar. Sorte é nossa de tudo nós tudo. Então é isso, fofuras. Essa é a matriz, né, que a gente poderia usar para. Depois eu quero fazer uma coisa que eu vou abrir tem um monte de professor, aluno, tá tudo espalhado aqui. Depois eu queria que vocês se vissem, se reconhecessem aqui já. Então, assim, essa é uma matriz super útil para a gente entender como seria a nossa prática de não agir como seres comuns, vamos dizer assim, né? De não tomar o caminho da vaca, né? Mas não são só práticas formais, né? É uma matriz assim de como que a gente poderia agir, né? Como é que a gente poderia se comportar fora do caminho da vaca, né? Não sendo seres comuns, assim, não respondendo de forma comum, né? Daí, essa ideia de não responder como seres comuns, né, seria o resultado, vamos dizer assim, dessa matriz de práticas e de reflexões e de estudos, né? E daí as ações, propriamente, que é o que a gente normalmente se preocupa, né? Normalmente assim, como é que eu faço para resolver não sei o que lá? Como é que eu ajo nessa situação, né? A gente está sempre preocupada com como que o que a gente vai fazer em determinada situação, não é? Então a gente já começa com a pergunta errada, na verdade, né? Porque a gente deveria perguntar assim: como é que eu posso enxergar essa situação, né? Eu nunca vou me esquecer de uma reunião que estava uma galera, muitos anos, acho que talvez uns 10 anos, estava vindo para o Brasil um grande mestre budista, né? O Sakyatrizin, que é ele nem é mais, ele já entregou passou para frente, né? A cadeira, o trono, né, dele, assim. Mas ele era um dos chefes de linhagem na tradição budista, né? Na tradição Sakya, que é uma das 4 grandes escolas budistas, né? Ele era o Dalai Lama, assim, o Dalai Lama é o chefe de todo mundo, né? Mas a rigor ele é o chefe da escola Gelupa, né? É uma das escolas. Então, a Sakya é outra escola. O Sakyatrizin era o Dalai Lama da escola Sakya, né? Então, um grande professor, né? Aí a gente estava nessa reunião com um monte de treta para resolver da vinda dele. Primeiro que não tinha lugar para fazer o encontro, que não sabia quantas pessoas iam participar, como é que a gente fazia o deslocamento dele no... Enfim, um monte de confusão ainda para resolver, né? E daí estava o Lama Santen, estava o Lama Rinchen, que é o representante mesmo da tradição Sakya no Brasil, uma turma e nós, com o espião, tentando ajudar ali, né? E aquela confusão na mesa, ninguém sabia para onde ir, né? Para que rumo tomar assim, na discussão. Aí o Lama Santen levantou da mesa, de fininho, assim, foi para o fundo da sala. Aí ele voltou e falou assim: pessoal, o que é que nós não estamos vendo? Olha que pergunta genial, né? Você está no meio de uma confusão, assim, você não está conseguindo enxergar a saída, né? O que a gente normalmente faz? Fica se debatendo ali, né? Dentro daquela confusão, para tentar fazer algum... Aí o Lama Santen deu esse passo para trás e falou: pessoal, o que nós não estamos vendo? Quando ele fez essa pergunta,
a confusão fez assim, se espalhou, assim, né? Se dispersou. Foi impressionante, foi um negócio assim. Essa é a pergunta. O que eu não estou vendo? Ou qual que é a forma certa de. Qual que é a forma certa, não? Qual é a forma mais ampla? Sempre assim também. Não é a forma certa ou a forma errada, a forma mais ampla de enxergar essa situação, né? A forma mais ampla é melhor de a gente se perguntar do que qual que seria a forma certa. Sei lá qual que seria a forma certa. É uma pergunta difícil essa, né? Qual que seria a forma certa? Mas qual que seria a forma mais ampla de enxergar? Essa é uma boa pergunta, né? Mas quantas vezes a gente faz isso? Quase nunca. A gente quer saber o que tem que fazer. Alguém me dá uma receita aí, por favor? Eu quero saber o que eu tenho que fazer exatamente. Alguém pode me dizer o que eu tenho que fazer? Porque se alguém me disser, eu faço, né? A gente quer isso, não é? A gente quer um livrinho assim, que tem um passo a passo. A gente quer isso, né? Mas, infelizmente, esse livrinho passo a passo onipotente não existe, né? A gente vai precisar justo desse passo para trás, dessa ampliação da visão, né? Para o que quer que a gente tenha desenvolvido de habilidades, a gente poder usar, né? Na hora H, assim. Mas daí a gente tem essas qualidades, né? Que a gente pode cultivar, que seriam as alternativas, as qualidades e dentro dos ensinamentos budistas, as 6 perfeições. Seria uma alternativa para informar, vamos dizer assim, essas ações mais lúcidas, né? Essas ações menos caminho da vaca. Então, como é que eu poderia agir de forma amorosa? Como é que eu poderia agir de forma compassiva? Como é que eu poderia agir de forma não invejosa? É que a palavra inveja a gente não gosta porque a gente não gosta de se ver invejando o outro, né? E, às vezes não é isso mesmo. Mas tô querendo dizer da alegria empática, né? Tô querendo falar da alegria empática. Como é que a gente pode enxergar qualidades no outro e se alegrar com isso? Às vezes não é inveja que a gente tem, mas a gente olha uma pessoa que a gente não gosta muito, a gente fala, essa pessoa não é tudo isso. Ela tá fazendo uma coisa super legal, mas a gente não consegue dar o braço e torcer. A gente fala assim, essa pessoa não é tudo isso. Ela não merece o que está acontecendo, né? Sei lá, a gente joga uma areia, né, na alegria do outro. Ou a gente fala assim, isso aí é alegria mundana. Ganhou na loteria, bela porcaria, ganhou dinheiro, e daí? Que dinheiro vai levar alguém à iluminação? Não vai, então a gente desconsidera. Não é o caso de fazer isso, né? Alegria empática, a gente se alegra com a alegria do outro, né? Só não vai se alegrar com aquele tipo de alegria da videocacetada lá, né? O Schadenfreude lá do alemão. Se alegrar, as pessoas que se alegram com outros se dando mal, né? Então, essa alegria a gente não, né, não é uma virtude, né? É uma aflição mental, na verdade. Então, a gente não vai, obviamente, se alegrar com isso, né? Se alegrar com aflições mentais. Mas daí, como é que a gente age com mais equanimidade, né? Depois, como é que a gente pratica as 6 perfeições? No grupo da quarta-feira, ontem, né? A gente está estudando os 4 incomensuráveis. Então, essa área está coberta, né? Mas a gente vai precisar estudar as 6 perfeições também, que são formas de realmente agir de forma mais lúcida, né? Então, as perfeições da generosidade, da paciência, da energia constante, da concentração, da sabedoria. Né? Então, a gente precisa estudar também essas formas diferentes de agir, né? Para quando a situação se apresentar, a gente tiver uma visão mais ampla, a gente ter uma ideia um pouco mais lúcida, assim, né, do que fazer. Então, dito isso, a gente podia fazer uma prática, né? Para a gente poder tentar dar englobar tudo isso aí, né? Alguém queria comentar alguma coisa? Além do que a gente já comentou, vocês podem abrir o microfone e falar. Então, a Débora está perguntando uma coisa importante aqui, sim. Assim, ela está perguntando reservado, mas como não é particular, eu vou falar. Então, ela fala assim, algo que me pergunta é sobre ver a realidade como ela é. Então, segundo o budismo, existe uma realidade verdadeira, digamos assim, única. Não sei se vai desviar muito do assunto aqui, mas se for desviar, tudo bem, não precisa responder agora, mas eu vou responder agora porque não vai desviar. Tem isso, sim, a realidade absoluta e a realidade relativa no budismo, né?
Mas a realidade absoluta, ela não é uma alternativa à realidade que a gente vê, na verdade. Assim, realidade relativa significa algo que obscurece uma visão mais profunda, né? Então, o Alan Wallace tem chamado a realidade relativa, que normalmente a gente usa esse termo, né, no budismo, ele tem falado sobre realidade enganosa, que faz mais sentido, assim. Porque é como se a gente não visse o que é mais profundo, porque a gente está vendo outra coisa, né? Então, seria como imagina que você está olhando por uma janela que tem o vidro está pintado, né? Tem uma pintura, tem um vitral ali. Um vitral, vamos dizer, né? Então ele é um vidro, né? Tem uma coisa por trás, assim, daquele vidro. Mas quando a gente olha pelo vitral, a gente não vê o que está por trás, a gente vê o que está pintado no vidro, né? E a gente não consegue enxergar o que está atrás ali, né? Então essa seria a realidade relativa, que é o jeito que a gente percebe as coisas, né? E a realidade absoluta, ela não é, a realidade absoluta no budismo, ela diz respeito a gente enxergar a natureza dos fenômenos. Então, é como se fosse assim, a natureza dos fenômenos é a impermanência, por exemplo, né? A natureza da realidade é a impermanência. Essa é a realidade absoluta dos fenômenos. Os fenômenos são impermanentes. Só que a gente não enxerga isso, a gente enxerga a permanência, né? A gente normalmente enxerga as coisas como permanentes. Então, isso impede que a gente veja a impermanência. Então, a realidade absoluta não é exatamente uma forma absoluta. Então, por exemplo, eu vejo... Cadê minha garrafa? Tem uma garrafa que vai nos levar à iluminação aqui, tá? Em outro lugar. Não é que eu estou vendo qualquer objeto, sei lá, esse treco aqui, esse porta-coisa, esse apoio. Não é que eu estou vendo esse apoio e essa é uma visão enganosa, porque a realidade mesmo é que esse apoio não é dessa cor, ou esse apoio não tem essa forma, né? Não é isso. Tem uma outra forma, tem uma outra cor, não é isso. É enxergar a natureza do apoio. A natureza do apoio é impermanente, esse apoio... Olha, tem meu nome, nem tinha visto, tem um nome atrás. Esse apoio foi uma amiga querida que me deu, então se quebrar, eu vou ficar super chateada, porque foi a minha amiga que me deu, para mim, né? Essa amiga deu para mim, ela é muito especial para mim. Então tem um eu aqui nesse apoio, né? Como se fosse parte de um eu aqui, né? Então a gente não enxerga essa natureza da realidade. Essa é a natureza absoluta. Isso aqui não é um apoio. Intrinsecamente, né? Eu chamo de apoio, eu designei como apoio de copo. Mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser... Não sei, o exemplo que a gente sempre usa no SEB é o negócio do sino, né? O bastãozinho do sino. A gente chama isso aqui de bastão do sino. Daí você vê um sino assim, né? A gente fala, sino de meditação, aquele som, que som maravilhoso, né? Mas esse apoio aqui, ou esse sino, pode ser qualquer coisa. Que pode ser um vaso, né? Pode ser um chapeuzinho, sei lá, pode ser muitas coisas. Não é um vaso intrinsecamente, né? Então, por isso, essa é a natureza dos objetos todos, dos fenômenos todos. Eles não são existentes por si sós, né? A gente que denota, a gente designa, a gente atribui qualidades que eles não têm intrinsecamente, né? Então, essa é a visão absoluta. Mas como a gente não enxerga isso, então a gente enxerga outra... Como a gente não está vendo outra coisa, então a gente não enxerga a natureza última das coisas. E por isso a gente sofre. Essencialmente é isso, né? O caminho budista. Mais ou menos aí, Debs? Sim, Gê. Você está me ouvindo? Então tá bom. Então vamos fazer uma prática. Depois eu queria só aproveitar esse espaço aqui só para os professores se reconhecerem. Mas depois da prática a gente faz isso. Tá bom? Pode ser? Ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, Gê. Então tá bom. Acho que uma das coisas confortável. Uma das coisas que eu normalmente entendi que ficava no conativo é
a nossa visão de mundo, os nossos aprendizados e tudo mais. Opa. Ela não está ouvindo. Bom, depois eu falo. Valeu. Então, nós começamos a nossa prática trazendo para o nosso coração essa aspiração que sempre esteve aí, de uma forma ou de outra, que é de poder experienciar uma felicidade mais profunda, um significado mais profundo da nossa vida, que possa servir de apoio para nós, servir de apoio para as pessoas que a gente ama. Que possa incluir, por fim, todos os seres, o planeta inteiro. Essa aspiração de Isolongolas que sempre esteve no nosso coração, é o nosso anseio mais profundo. A gente podia usar esses instantes para renovar esse voto para nós mesmos. A gente então possa usar nossa energia para cultivar esse caminho. A cada instante. Que a gente não se perca desse propósito em cada momento da nossa vida. A gente também poderia considerar aqui que a gente não está sozinho nesse caminho. Muitos seres antes de nós fizeram esse caminho, descobriram, ensinaram, de muitas tradições diferentes, muitos dharmas. E nós temos também esse grupo maravilhoso de pessoas que também estão no mesmo caminho. Essa mesma busca, com esse mesmo anseio. Então sinta-se apoiado. E agora, considerando que esse nosso trabalho, ele certamente parte de nós. É um trabalho interno. Então, começa trazendo a consciência para o corpo, como uma expressão de cuidado, de amor. Nós começamos pacificando o corpo, trazendo o corpo para um estado de conforto. O corpo é como se fosse a nossa expressão mais externa, mais grosseira. Mas ele é como se fosse um vaso, onde o néctar da sabedoria vai ser colocado. E que é a nossa forma preciosa de seguir o caminho. Então, traz atenção para o corpo e solta toda a tensão do corpo, todas as tensões, toda a rigidez.
Reconhece que o corpo é o nosso grande veículo nesta vida para avançar no nosso caminho. E traz atenção como uma forma de cuidar desse corpo. E deixa a respiração fluir completamente livre, deixa o corpo respirar. Deixa o corpo fazer o trabalho dele de se autorregular, se autoequilibrar por meio da respiração livre, desimpedida, sem a nossa interferência. Solta toda a intenção de interferir, solta toda a preferência, solta todo o esforço. Deixa o corpo equilibrar, deixa todo esse sistema, corpo, energia, todo o sistema prana, corpo, tudo isso se equilibrar, simplesmente deixando de interferir. E aí, por fim, deixa essa intenção de soltar e de relaxar se traduzir numa abertura, num espaço amplo e sem nenhuma limitação da sua mente, do seu coração. Essa dimensão mais sutil da nossa experiência. Uma natureza de espaço que se manifesta com pensamentos, com emoções, nesse espaço. Essa é a nossa mente, essas qualidades de espaciosidade, mas também de luminosidade, ela se manifesta de muitas formas. Mas sente especialmente o espaço aberto, claro, livre. Então agora toma consciência um pouco mais explicitamente, uma coisa muito óbvia, que é o fato de nós estarmos conscientes. Nós estamos vivos, nossa consciência está percebendo muitas coisas. Talvez no lugar onde você esteja, uns sons distantes, sons de pássaros talvez, certamente o som da minha voz. A consciência que percebe tudo isso. É a consciência que percebe o corpo, as sensações do corpo. É a consciência que ilumina o que surge dentro da própria mente, os pensamentos, as emoções. Essa é a qualidade da consciência, que pode se dirigir para muitos objetos, iluminar esses objetos, perceber todos esses impulsos, sentidos físicos. Mas agora deixa ela solta de todos os impulsos, de todos os objetos, simplesmente presente. Sente essa qualidade de vida, que permite que você diga que você está acordado agora, você está vivo.
E só descansa uns instantes nessa experiência. Essa simples consciência de estar consciente. Tudo bem aí, fofuras? Então, essa prática que a gente fez bem breve, na verdade, no final, né? É a prática mais sutil de shamatha, né? O tipo de prática de shamatha que é mais sutil e mais fácil de escorregar pela nossa mão, assim, né? Porque é sutil, né? Então, a gente está sempre consciente de muitas coisas. Como se a nossa consciência estivesse o tempo todo voltada para muitas coisas, né? E eventualmente presa nessas coisas. Então, a gente se volta para um problema, fica lá presa no problema. Se volta para uma pessoa, fica lá mergulhada na pessoa. Está sempre sendo dirigida para muitos lugares, né? Mas em algum momento a gente vai precisar se soltar de todas os alvos da nossa consciência, assim, e simplesmente repousar nela mesma, né? A prática mais simples, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela é a que mais escorrega da nossa mão, porque bobeou, a gente cola a consciência em algum lugar, né? A gente não, é difícil manter a consciência só repousando. Mas é uma prática de shamatha essa, consciência da consciência chama, ou shamatha sem sinais, né? Então é muito legal a gente treinar essa prática, né? E se a gente achar que é muito complicado de só sustentar a consciência da consciência, a gente dá uma apoiadinha, assim, a gente usa, por exemplo, a respiração como se fosse uma boia, né? Então segura um pouquinho a mão na respiração, assim, mas principalmente deixa a consciência repousar, assim, nela mesma, sem dirigir para lugar nenhum, só com um apoiozinho do ritmo da respiração. A gente pode fazer isso na próxima prática. Ai, peraí, que eu acho que... Será que tem alguém querendo falar? A Claudinha... Como é que é, Claudinha? O pessoal estava tentando falar e você tinha já tirado o fone. Assim. Não é isso, é que não tirei o fone, é que a minha caixinha estava desligada. Ela desliga, se ela ficar muito tempo parada, ela desliga, eu não escuto mais vocês, mas estava aberto o microfone. Quem quer falar? Pode falar. Por favor. Eu tinha um comentário, acho que tem a ver com o que a Débora falou antes. É um comentário barra dúvida, assim. Mas como é importante a parte do aprender, assim, ou a visão de mundo, assim, como que tu enxerga que isso entra dentro dos equilíbrios? Porque eu vejo, assim, quando tu comenta, e tem a ver com as verdades ali que ela comentou, né? Porque se tu não, por exemplo, enxerga o mundo como impermanente e tudo mais, por exemplo, talvez a tua intenção ela seja sobre uma base de algo sobre um entendimento permanente, por exemplo, né? Então tem uma intenção que aquilo dure para sempre, então acaba que tem uma visão de mundo. Eu estava pensando o seguinte: dependendo da tua visão de mundo, pode ter um erro, um problema tipo conativo ou cognitivo também, né? Cognitivo. Então tu acha que está mais relacionado a isso que eu queria entender. Nesse modelo, toda essa compreensão sobre a natureza da realidade, a natureza dos fenômenos todos está dentro de equilíbrio cognitivo. Mas equilíbrio cognitivo também a gente também estuda
A gente pode estudar coisas mais externas, né? Então, tem toda uma área de conhecimento super interessante de terapia cognitivo-comportamental, né? Que também está dentro de equilíbrio cognitivo, né? Estaria dentro de equilíbrio cognitivo. São aspectos mais externos, assim, formas mais, né, mais externos, você vê como é que você tem uma visão enviesada, né? Aí, aos poucos, você vai se aprofundando nisso, né? Você vai, como cebola, você vai tirando as camadas mais externas de confusão, né? E vai se aproximando do núcleo. Aí, o núcleo, então, são esses três, que a gente chama de três delusões inatas, né? O Alan Wallace chama de três delusões inatas. Mas seriam as três marcas da existência no Dharma também. Que é a impermanência, a natureza insatisfatória de todos os fenômenos e a ausência de uma identidade inerente, né? Essa seria a natureza mais, né, a camada mais central, assim, de falta de lucidez, né, com respeito à realidade. Mas, de novo, né, Ricardo, esses equilíbrios, eles não estão separados completamente, né? É o que você disse. Mas, assim, se a gente for pensar, tem sempre um equilíbrio que parece que se destaca mais para essas perguntas, né? Mas eles vão influenciar todos os outros, né? O cognitivo, claro que ele vai influenciar o conativo. Se eu não tiver uma visão clara da realidade, eu vou acabar desejando coisas que não são factíveis, né? Não vão funcionar. Então, conforme você vai afinando um equilíbrio, eles vão se ajudando, né? Coisa mais linda. Putz, eu sou perdidamente apaixonada por esse modelo, assim. Para mim é perfeito, né? Para mim é simplesmente perfeito. Claro que tem um outro aspecto que não está nos quatro equilíbrios, né? Mas não está explicitamente nos quatro equilíbrios, mas a gente integra, né? Que é yoga, né? Cuidar do corpo. Yoga não, cuidar do corpo, de uma forma mais aberta. Mas que é super complementar, né? Você cuidar do corpo de alguma maneira, no corpo-mente, né? E a gente sempre tem uma preferenciazinha pela yoga, né? O cara tá pedindo para eu repetir. Então, as três ilusões inatas, ou as três marcas de existência, seria a impermanência, né? A natureza impermanente dos fenômenos, a natureza insatisfatória e a ausência de uma identidade inerente. Então, uma existência inerente, né? Que é o que a gente estava falando da história do apoiador de coisa aqui. Mas o aspecto mais legal dessa ausência de identidade inerente é das próprias identidades, né? E isso todo mundo entende, assim. Não precisa falar muito de vacuidade. Mas quando você fala assim, você não é as suas identidades, tem gente que toma um susto cada cadeira e fala, ufa, que bom que eu não sou essas identidades, eu não preciso sustentar isso o tempo inteiro. É um alívio, né? Então tá bom, amorzinho, o pessoal tá tendo que sair, fiquem à vontade, mas eu queria que os professores, alunos, ex-alunos, CBTT, abrissem o microfone para se conhecerem, assim, para se reconhecerem, na verdade, antes da gente encerrar. Então, a Cleide, vou de cima para baixo, né? A Fabi, o Ricardo. Oi, Fabi. Fabi. Carol, Carol, a Cleide. bom dia, obrigada. A Débora. Foi de hoje eu estava aqui, mas eu saí. Olá, pessoal. Uma galera que já estudou, está estudando, todo esse... Estamos estudando aí, né? Ó, o Ricardo e a Carol, Stephanie, e a Débora estão Quase. Falta pouco. Falta pouco. A Fabi, Sofrendo que vai acabar. É a Débora. E a Cleide já terminaram. Aí fica nesse sofrimento, né? Daqui a pouco a gente está em outro... Mas você vê, essa prática da quinta-feira, originalmente, né, o que eu imaginei foi de a gente ter esse espaço mais constante, assim, que a gente poderia trazer as pessoas que fizeram curso comigo, agora os professores, a gente poder continuar discutindo esses temas. Então, esse foi originalmente a motivação desse horário aqui, né?
Mas aí vira qualquer coisa. Daí tem um monte de gente já também já entrando, sem nunca ter. A Marise também fez, né, Marise? Só que fez. Onde que você fez a formação? Tá fechado, seu microfone tá fechado. Seu microfone tá fechado, criatura. Aí. Eu fiz em Porto Alegre. Eu Ah, não você sei fez se era tipo... uma formação, eu assisti. Não fez a formação, fez tipo em Porto Alegre. Então tá, amorzinhos. Bom ver vocês todos. E bom vocês se reconhecerem também, né? Os professores. E quem ainda não é professor e... Quando o que será, Claudinha, que você está perguntando? Cadê a Claudinha? O que você está falando? Abre aí teu microfone. Oi. No curso que eu perguntei. O curso que você diz o que é a formação? Sim, a próxima formação. A próxima formação começa em fevereiro. Próxima. É meu aniversário, ciclo novo. Já está aberta a inscrição. Ai, massa, vou ver lá. Obrigada, querida. Então, beijos. A gente Beijo. então se encontra semana que vem ou qualquer edição extraordinária. E a próxima formação será online, Gê? Então, Ivone, nunca é online, né? Ela não é originalmente online, a gente nem tem intenção de que ela seja, porque tem um negócio engraçado no MEC que curso online para o MEC é curso gravado, com vídeo gravado, não é presencial online, né? Como a gente está fazendo agora por conta da pandemia. E a gente não quer fazer isso no CIB, né? Então não dá. Então ele é um curso presencial. Mas os de final de semana são só... quer dizer, essa turma que começa em fevereiro, ela é sempre aos finais de semana. Então tem gente fora de São Paulo. O Ricardo, por exemplo, mora no Rio de Janeiro. A Fabi também mora no Rio. Quando ela fazia, ela morava no Rio. Depois mudou para São Paulo, mas... Você morava em São Paulo, né, Fabi? Agora que ela mudou de novo para o Rio. Mas tem gente em todo lugar. A Lívia morava em Porto Alegre. E agora com a pandemia, vai acontecer presencial, online? Como assim? Está acontecendo, vivo, né? que nem a gente está fazendo aqui, ao vivo. Ah, tá. Mas é só por causa da pandemia. Assim que der, sim. assim que tiver uma vacina direita, Sim. a gente vai voltar a se encontrar. E você Né, já Carol? está divulgando? Oi? Já está divulgando? Já está divulgando essa próxima turma? Está aberta já a inscrição. E onde a gente tem essas informações, Gê? Eu te mando. Tá, Me manda só um WhatsApp para eu não esquecer, mas eu te mando. Tá, obrigada. Querida, eu ia adorar ter essa desculpa para te encontrar todo mês. Ia ser um presente. Eu ia amar. Eu quero muito. Nem fale, Ivone. Putz, ia ser maravilhoso. Nem por causa do curso, mas só para te ver todo fim de semana. Todo mês, não todo fim de semana. Vou te mandar um zap para te lembrar. Tá bom, querida. Então, um beijo, meus amores. Até mais. Boa semana para vocês. Boa semana, Gê. Obrigada. Obrigada.